Boa noite, Roger. Boa noite, Zé. Parabéns pela vitória. Obrigado. 15º jogo invicto do Inter. E cálculos que são feitos por muitos colorados agora de que a vaga no G4 ela é bem viável, a classificação Libertadores já está obtida, mas tem um cálculo mais complicado ainda, mas que não é inviável, do título brasileiro. Tu tens ainda esse... aliás, ainda eu tenho certeza que tu tens, mas tu trabalhas com esse cálculo, os jogadores falaram alguma coisa, e como é que tu visse o desenrolar desse jogo, de mais um jogo de resultado positivo? Boa noite a todos. É claro que a gente sabe que matematicamente ainda é possível, embora, né, a diferença de pontos que nessa rodada diminuiu, é preciso que a gente faça a nossa parte. E o que eu tenho proposto aos atletas é justamente isso. Vamos fazer a nossa parte, procurar vencer os nossos jogos. Desde o início, o planejamento foi atingir a pontuação o mais rápido possível para a Libertadores, nos daria a condição de nos manter na briga, pensando e sonhando com a possibilidade da rodada final e com chances de brigar pelo primeiro lugar e pelo título. Então, não é proibido a gente sonhar, a gente segue trabalhando com os pés no chão, e sabendo que a cada vitória, a cada boa atuação, que nos leva à vitória, a gente solidifica um trabalho, e coloca pressão naqueles que estão na nossa frente. Com relação ao jogo, eu acho que foi um jogo controlado. Tivemos muito volume no primeiro tempo, algumas oportunidades criadas, mas talvez poderíamos ter tido mais finalizações pelo volume de posse que tivemos. Ajustamos algumas questões, a flutuação do Payet, que marcava fechado e jogava aberto, e o nosso mecanismo de fazer o nosso lateral saltar da linha para pegar essa terceira amplitude, ele funcionou bem, foi desgastante para o Rogério hoje, algumas peças saem mais desgastadas em função de uma característica especial do adversário. Eu penso que o segundo tempo a gente traduziu e conseguiu transformar em gol, o gol da vitória, esse é o volume que nós criamos. Sofremos algumas bolas de cruzamento, que a gente imaginava pela presença do Veguete dentro da área. Ajustamos uma bola parada para que o Vasco tenha uma bola parada forte, a gente não sofresse, e penso que controlamos bem o Vasco jogando fora de casa, e penso que merecemos o placar que conquistamos ao final da partida. Roger, aqui, boa noite, Cícero Mel, da ESPN. Boa noite, Cícero, prazer te ver. Prazer é todo meu. Queria te parabenizar pela vitória e pela campanha que você vem fazendo no Internacional. A gente sabe que é muito difícil, no campeonato tão equilibrado como é o brasileiro, um time ficar 15 jogos sem perder, realmente é digno de elogios. Aí eu aproveito e te pergunto, você considera, de forma bem realista, que seja o seu melhor trabalho como treinador? E você, complementando, pode dizer que esse time seu e esse time do Inter atual tem que características de jogo? Boa noite. Boa noite. É o melhor trabalho do momento. Penso que todos os meus outros trabalhos foram muito bons. Eles foram interrompidos, e eu não pude concluí-los. Nesse momento, talvez esse possa ser o melhor início, digamos assim, de trabalho, com os resultados começando a aparecer numa estrutura que a gente, como eu falei no jogo passado, em parte que eu me apropriei, do treinador anterior, mas também era a estrutura que eu jogava no clube anterior, que permitiu rapidamente fazer alguns ajustes, do ponto de vista defensivo, que nos permitisse estar mais perto da bola, ter as compactações, poder entrar para dentro do campo adversário, pressionar alto os adversários, independente se a gente está jogando dentro ou fora de casa. Então, os atletas entenderam rapidamente, até porque já tinham a memória anterior, e alguns princípios foram colocados no dia a dia, as aproximações, as triangulações, as buscas de profundidade, as inversões de corredores, o pé na bola, pressão pós-perda, os controles de transição, isso tudo a gente foi colocando no decorrer dos jogos. E os jogos acabam sendo a grande ferramenta depois, de ajuste, porque cada adversário vai te gerar uma dificuldade diferente.
Qual é a característica desse seu time? Parece que define. Eu acho que é a intensidade de pressionar alto. A gente é o time hoje que marca mais longe do gol, né? Ou seja, a gente marca em média de 45 metros do gol. Né? É o time que pressiona mais rápido o adversário para recuperar a bola. É o time que tem uma das menores expectativas de gols do campeonato. Né? Hoje, exatamente, a tônica da palestra foi justamente essa. Né, que ao final da palestra para o jogo, né, a gente colocou alguns dados, né, que salientam que entre as variáveis competitivas do jogo, se nós não somos primeiro, nós somos segundo do campeonato ou terceiro. Né, que não foi o acaso, né, foi o trabalho, porque eles se propuseram fazer exatamente isso. Nossa expectativa de gerada de gols, de finalização para o adversário, de passes para dentro da área é muito grande. Né, então, que eu disse para eles, o que a gente pode... O futebol tem muitas variáveis que tu não controla. Mas aqui tu pode controlar, tu tem que pelo menos tentar. Né? Então, eu diria que seria pressão no campo do adversário. Né? Eu acho que esse que caracteriza esse time. Boa noite, Roger. Boa noite. O Inter tinha 2 desfalques considerados importantes, né, pelo torcedor, Bernabei e Bruno Gomes. Eu gostaria que você falasse um pouquinho sobre o desempenho de Bryan Aguirre, que estreou hoje, e também de René, que voltou ao time titular depois de um tempo. Então, eu não lido com as ausências como um ponto a ser destacado quando a gente perde jogadores importantes. Né? Eu prefiro sempre salientar as entradas, né, daqueles que estão buscando oportunidade, porque eu penso e acredito que o sistema, com os princípios que a gente treina, e todos treinam iguais, eles estão capacitados e treinados para isso. O ritmo acaba influenciando, né? O Bryan, por ser um jogador mais leve, né, sentiu menos o ritmo. O René por estar mudando a característica do seu jogo, né? Eu dei os parabéns ele no final do jogo, que para mim ele fez uma grande partida e quase como uma estreia também, uma reestreia num estilo diferente, o que ele anteriormente já fazia com bastante capacidade. Então, as ausências elas são sentidas. O Thiago ficou em Porto Alegre, né? O Fernando veio e a gente, nessa organização de ter jogadores retornando, né, como o caso do Fernando, e mais jogadores com menos ritmo de jogo do que os demais, a gente resolveu organizar a equipe, mandando para campo aqueles que a gente entendia que estavam nas melhores condições. Então, o que eu tenho dito para os atletas é quando o coletivo ele está... Quando o sentido é coletivo, as individualidades vão aparecer, cada um vai poder se destacar em um jogo. Né? Especialmente, eu dei parabéns ao Bryan, né, e ao René pelas partidas que fizeram, porque hoje eles se destacaram bastante, vindo de inatividade também. Roger, você falou agora há pouco que talvez seja o melhor início de trabalho seu em um clube. Qual foi o diferencial para essa química dar certo tão rápido assim? E num time que tem uma sequência tão boa positiva, uma invencibilidade tão grande, ainda cabe muita evolução ou está próximo daquilo que você entende como ideal? Eu penso, como respondi na questão anterior, né, que eu usei muito do material deixado pelo treinador anterior, né, e que me ajudou a queimar algumas etapas. Né, eu coloquei uma forma diferente de jogar. Mas a estrutura ela é parecida, então os jogadores estavam familiarizados com isso. E a partir daí o talento dos jogadores, né? Nosso grupo é talentoso, né? Tem um entendimento rápido do que se pede, além do que esse ano, né, em função das paradas das datas FIFA, permite que você trabalhe. Senão você troca o pneu com o carro andando. Não tem como você colocar princípio de jogo se você não treinar. Cada princípio de jogo que a gente pretende botar em jogo, eu preciso uma média de 6 a 10 trabalhos do mesmo trabalho para que ele comece a aparecer no jogo. E se você não tem tempo, não consegue. Então, eu atribuo a isso. É o tempo. Lá no início a gente não teve tempo, então a evolução foi mais lenta. E a capacidade dos jogadores, né, de abraçar a ideia e fazer da melhor forma possível. Roger, boa noite. Parabéns pela vitória e pela invencibilidade de tantos jogos assim. Faltam 4 jogos para acabar o Campeonato Brasileiro. O Inter já está garantido na Libertadores e acredito que o próximo objetivo seja se classificar direto na fase de grupos.
O Inter tem, dos 4, 3 jogos contra times que já que estão no G4. O Flamengo foi campeão da Copa do Brasil, o Botafogo finalista da Libertadores, e o Fortaleza fazendo uma campanha incrível, com maior pontuação de time nordestino na Série A. Queria te perguntar, dos 3, qual que você acha que vai ser o maior desafio para o Internacional, tendo só o Botafogo jogando em casa, no Beira-Rio, e os outros 2 fora de casa? Não consigo afirmar nesse momento, né, qual adversário seria mais duro em enfrentar, porque todos, como você disse, todos estão na parte de cima da tabela e todos são jogos duros, né? Cada um vai nos impor uma dificuldade diferente, mas vai ser briga de gente grande. Né? E o que a gente vai trabalhar para ajustar a estratégia dentro do nosso modelo para enfrentar cada adversidade. Né? Não tenho condição de apontar, né, quem vai ser o nosso próximo adversário. Sempre é o que demanda maior energia, o que a gente se preocupa, porque o foco tem que ser total no próximo, né? E o próximo é no final de semana em casa.